بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, bem como com todos os outros profetas por Allah enviados. E que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala também estejam com a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com aqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os seus companheiros, começando por Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Meus irmãos e minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos falando sobre, vamos entrar no assunto do comportamento islâmico. Mas antes, estamos fazendo algumas reflexões a respeito da divindade que revelou o Alcorão e, portanto, nesse Alcorão é de onde tiramos o melhor dos comportamentos, o comportamento islâmico. Os moldes da vida de todo muçulmano. Pelo menos seria, em tese, o que todos os muçulmanos deveriam praticar quando se dizem crentes no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos programas passados, falamos um pouco sobre a existência dessa divindade, falamos um pouco da lógica e do quão óbvio é a questão ou o fato de se existir uma divindade criadora do universo. Espero que tenha ficado claro. E hoje vamos falar um pouco mais dessa divindade. Vamos entrar um pouco mais em como que nós entendemos, como vemos a nossa divindade, como vemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão diz: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard jami'an. Ou seja, Ele, ou seja, Allah, huwa alladhi, Ele foi o que criou para vocês ma fil ardi jami'an, tudo o que existe na terra. Tudo o que existe na terra. Então, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala deixa muito claro que de tudo aquilo que está à nossa volta foi criado por Ele, foi criado pela divindade chamada Allah subhanahu wa ta'ala, a única divindade a ser adorada, a única divindade a qual nós pedimos o perdão dos pecados e a única divindade que pode orientar a humanidade para o caminho correto e da maneira correta, para que nós possamos ser merecedores da sua misericórdia e, no último instante, possamos entrar depois do dia do juízo final, no julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, possamos entrar então no paraíso. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Esse versículo do Alcorão Sagrado é interessante quando nós pensamos nele e percebemos que tudo o que foi criado nesse universo, tudo que está aqui nessa terra, foi criado para nós. E aí se inicia, após a criação de Adão, ou do profeta Adão, sallallahu alaihi wasallam, inicia-se então o processo da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para com as pessoas. Que Ele colocou todas as pessoas aqui e nos colocou para usufruirmos desta terra, para usufruirmos dessa existência, para usufruirmos desse planeta. Só que, obviamente, Ele colocou regras para esse usufruto que nós temos do nosso planeta e do nosso meio ambiente. No outro versículo também do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz, um pouco anterior à criação do primeiro homem, Adam, né, do primeiro homem, Adão, alayhi salam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, Allah subhanahu wa ta'ala reúne os anjos e diz para os anjos: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ou seja, eu vou criar nesta terra, ou para esta terra, um califa, ou seja, um líder. E quem era esse líder? O homem. Ou seja, Adão, ele foi criado para reinar sobre esse planeta, para reinar sobre esse
planeta. E ele disse isso para os anjos. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Ou seja, e quando disse o seu Senhor, o vosso Senhor, o nosso Senhor, no caso Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele diz para os anjos que estavam anteriores à criação do homem, إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Então a primeira atitude, o primeiro ato de Allah subhanahu wa ta'ala para com essa comunidade, para com essa existência, para a humanidade, foi de criar um líder. Foi de criar um líder. E ele fez desse líder um profeta. O profeta Adão, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, foi o profeta entre Allah e a sua família, Eva, Caim e Abel. Que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam ou caia sobre eles. Então, ou seja, vemos aí o primeiro instinto, o primeiro indício, melhor dizendo, o primeiro indício de que deve-se haver uma liderança. Deve-se haver uma liderança, onde o ser humano, as pessoas que habitam esse universo, elas necessitam de uma liderança. E quem que é essa liderança? No momento da criação de Allah, ou no momento do primeiro habitante de Allah, do primeiro habitante humano nessa terra, foi um profeta de Allah. Daí a importância dos profetas, porque foi através dos profetas, através dos al-anbiya, ou seja, através dos profetas, é que se deu a autoridade de Allah na terra. Você tem um profeta que era inspirado por Allah subhanahu wa ta'ala, e esse profeta é que implementava as leis de Allah subhanahu wa ta'ala aqui na terra. Por isso, voltando até no programa passado, nós dissemos que aquele que obedece ao profeta, na verdade, obedece a Allah. Por quê? Porque ele é o elo de ligação entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Daí a importância de termos um profeta como nosso maior exemplo, né? Como nosso maior exemplo, nosso maior código de conduta. E aí eu chamo de novo aos meus irmãos e convoco os meus irmãos a entenderem o seguinte, a entenderem, obviamente, passar esse entendimento adiante para os não muçulmanos. Nós, muçulmanos, procuramos trazer as pessoas para o Islã e não para os muçulmanos. Chamamos as pessoas para que elas conheçam o Islã. Chamamos as pessoas para que elas sigam o Islã, porque o Islã sim é perfeito, e nós não chamamos as pessoas para que sigam os muçulmanos. Existe uma infeliz diferença entre o que é Islã e o que é muçulmano. O código de vida completo é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala iniciou revelando para Adão e terminou revelando com o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ambos os dois. Ou seja, existiu aí uma sequência profética, existiu aí uma sequência de revelações celestiais, ou seja, revelações vindas de Allah subhanahu wa ta'ala, que serviram para orientar o homem aqui. Essa orientação, ela nunca se modificou no tocante à crença dos muçulmanos. Ela nunca se modificou no tocante à crença das pessoas, melhor dizendo. Sempre, todas as mensagens tinham como objetivo, primeiro ponto, a certeza e o estabelecimento da fé num Deus único, a crença em uma divindade única. Depois disso, a submissão à vontade dessa divindade única. E terceiro, a adoração a essa divindade única, e essa divindade única, seu nome é Allah, subhanahu wa ta'ala. Então a palavra Allah, como dissemos no passado, não é Deus em árabe, como a maioria das pessoas imaginam que é, mas na verdade é o nome da divindade. E essa é a importância da revelação dos livros sagrados para toda a humanidade e do envio dos profetas. O envio dos profetas. Saibam então, para que vocês divulguem isso adiante. Nós muçulmanos cremos em um só caminho. O caminho que iniciou com Adão, passou por todos os profetas que muitos de nós obviamente conhecemos pela questão de estar no Corão Sagrado e ouvirmos os nomes deles sempre. Você tem
você tem aí os profetas do Velho Testamento, que quem não é muçulmano conhece pelo Velho Testamento, até no Novo Testamento. Ou seja, nós acreditamos em Moisés, em Abraão, em Ismael, em Isaac e nas 12 tribos que foram enviadas para orientar o povo de Israel. Nós acreditamos no profeta Jesus, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele e com todos os outros profetas. Acreditamos no nascimento, inclusive, da Virgem, no nascimento de Jesus, da Maria Virgem. Mas só que, ou seja, todos eles pregaram sempre a mesma mensagem. A adoração a Deus único, a submissão a Deus único e a adoração a esse Deus único. Essa é a mensagem de Allah para a humanidade. Eventualmente, para cada profeta, em virtude do grupo social, ter necessidades específicas numa época, essas necessidades passarem a ser diferentes na próxima época, e na próxima época, e na próxima época, é por isso que foram enviados vários profetas. Ou seja, esse profeta lidava com determinados problemas, esse profeta então vem a falecer, o tempo passa, o grupo social aumenta, vem um outro profeta com uma nova lei, uma nova constituição, e aí a nossa crença em todos os livros passados, mas você sempre tem, em todas as revelações, em todos os livros, com todos os profetas, você tem a crença em uma divindade única, chamada Allah, a submissão a Ele, a obediência a Ele e a adoração somente a Ele. Tanto falamos de adoração que no próximo programa, inshallah ta'ala, vamos discutir melhor essa questão da adoração e entender o porquê que nós devemos então seguir o comportamento islâmico que foi revelado no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e por ele exemplificado. Muito obrigado por mais um dia na casa de vocês, que estejam aproveitando esse Ramadã da melhor forma possível. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.